Salve, fiel! Salve, galera do Timão! É o seguinte, pedir, você perde. Agora, se vão pagar, é outra história. Fiel, olha só. O Dorival Júnior foi para a seleção, fracassou. Passou o vexame diante da Argentina, foi uma humilhação. Mas ele saiu de lá achando que é o Klopp. Ele saiu da seleção achando que é o Guardiola. Tá pedindo 2,5 milhões para treinar o Corinthians. Tá de sacanagem. Por 2,5 milhões a gente traz o José Mourinho, campeão da Champions League. Por 2,5 milhões a gente traz o Luiz Castro. Falar no Luiz Castro, esse nome já tá em pauta, hein? Chega representando com like, porque vamos falar a respeito disso. O Corinthians busca um plano B, busca outro nome. E pode ser o Luiz Castro ou o Diego Milito, que treinou o Atlético Mineiro recentemente. Eu quero que você comente aí qual desses dois nomes seria o ideal. Esquece o Tite. O Tite nem tá em cogitação. Ou Luiz Castro, ou Diego Milito, ou o Dorival se baixar o valor. Dá a sua opinião aí desses três, qual seria melhor? Ou até mesmo José Mourinho. Comenta, por que não José Mourinho? Dá a sua opinião e representa com like. Vamos lá, Dorival Júnior, turma. A gente sabe, quando o Dorival saiu da seleção, ele viraria... Eu falei isso no dia. Falei, porque a gente tava debatendo seleção, eu tava no Sport Center com o André Kfouri, se não me engano. Eu falei, André, e eu acho que agora é o seguinte. O Dorival no mercado, primeiro técnico cair... É sombra pra todo mundo. Vai falar assim, porque o Dorival... Sendo ou não, mas a gente aqui na redação... tem o Dorival. Até sem apuração, não tô falando que é certo. Eu tô falando que quando fica um nome desse tamanho... Ainda mais o que virou o Dorival nos últimos anos, pelo trabalho no Flamengo, no São Paulo e agora na seleção, porque há 5, 6 anos, ele não era um nome cotado em todo rumor. Agora virou, conquistou esse direito nos últimos anos, fez ótimos trabalhos, mas não necessariamente é o nome ideal para qualquer time no futebol brasileiro. A informação que alguns tinham é que ele saiu muito abalado da seleção, porque ele estava muito seguro, confiante de estar na Copa do Mundo, comandando a seleção. Dorival Júnior, Corinthians, e aí... Moçada legal. Começa aí, Pascoal. Eu primeiro não sei. Você sabe que esse negócio de contratar treinador no Corinthians passa muito pelo que o torcedor do Corinthians gosta. Sim, perfil e tudo mais. O padrão de jogo, o perfil do treinador. Acho que ele vai chegar e vai criar um impacto positivo no vestiário. Acho. E isso é necessário hoje. O que você acha que o torcedor acha? Eu tenho muitas dúvidas, porque tem parte da torcida do Corinthians que quer a volta do Tite, mesmo depois do Tite ter recusado o Corinthians antes de ir para o Flamengo. Tá. Né? Mas tem parte do Corinthians, da torcida do Corinthians, que acha que o Dorival é uma boa alternativa. Eu, quando entrei nesse estúdio, quando você olha na fechada, tem um corintiano ali, tá vendo? Tem vários. Sabe o que... Não, tem vários. Ali na sua fechada, especial, quando você olha pro olhar... Quando você olha pro fã de esportes, na sua fechada, temos o corintiano. Sabe o que ele me falou quando cheguei? Vocês combinam não, Filipão? Vocês combinam não com o Corinthians? O que você acha? É assim, ele vai combinar. Como diria um amigo meu, ele vai ornar com o pensamento do Corinthians. Porque o Dorival já foi treinador do Palmeiras, do Santos e do São Paulo. Do São Paulo, se não me falha a memória, acho que 2 vezes. 2 vezes. Sim. Do Santos foi 2 vezes. Foi campeão da Libertadores com o Santos, o Dorival. Aquele time do Neymar. Era o Muricy, não? Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. 2010. Da Copa do Brasil. Pensei que era da Libertadores, da Copa do Brasil. Que é um super título. A Copa do Brasil com o São Paulo, a primeira Copa do Brasil de São Paulo, quem é que conquistou? Dorival. Mas o torcedor de São Paulo fica com... Mas também no Campeonato Brasileiro ganhou um jogo na última rodada fora de casa. Vocês estão lembrados disso ou não? Sim. Mas qual era o time que ele tinha? Você sabia? O senhor sabe qual era o time que ele tinha, não? Bom! É sempre bom lembrar. Eu sei qual time ele tinha. Você sabe muito bem. O Wellington Rato, né? Que fez ótimo trabalho. Fez um ótimo trabalho. Nestor fez ótimo trabalho. Nestor. Beraldo. Quem fez o gol do título? Nestor. Rodrigo Nestor. Beraldo na zaga. Desculpa, eu até agora não consigo entender como o São Paulo liberou o Nestor pro Bahia. Eu também não, mas... Não consigo entender. Não tem quem pôr. E não tem quem pôr hoje. isso. Não consigo entender. E ele não é titular no Bahia. O argumento maior é sobre a questão de redução da folha. Redução da folha, mas também para trazer o Oscar, trouxeram o Oscar. Mas a redução, o Oscar quem paga é o patrocinador, do Master do São Paulo. O problema era a redução da folha, porque isso estava combinado com o FIDIC. Como está combinado com o FIDIC, ter negociações, vender alguns jogadores agora no final nessa janela de meio de ano, inclusive. Né? Bom, retomando o assunto do Corinthians, o Dorival... Eu acho que o Dorival é capacitado para dirigir o Corinthians.
O Dorival tem algumas situações que o torcedor do Corinthians gosta. Por exemplo, o Dorival é um treinador que gosta de arrumar o time. As defesas do Dorival não são defesas que tomam muito gol. Agora, na seleção brasileira foi um fiasco. E a seleção brasileira tomou mais gol nessa eliminatória do que todo o período que teve com o Tite. Depois da Copa do Mundo, terminou a Copa do Mundo. A seleção brasileira tomou mais gols com esses todos os treinadores que passaram lá do que toda a passagem do Tite na seleção brasileira. Então, ele é um treinador que gosta de arrumar time, ele tem bom trânsito com os jogadores, ele consegue ter empatia dos jogadores, isso é muito importante no vestiário, porque ele vai juntar os jogadores em torno do propósito. Ele conhece muito bem o posicionamento dos jogadores, é um jogador que jogou na mesma posição do Zé Elias, ele foi volante, né? O Dorival Júnior, quando ele jogava, ele era chamado de Júnior, não de Dorival. Né? Eu não consigo chamá-lo de Dorival Júnior, só de Júnior. Ele foi um jogador, jogava como volante pré-Parmalat no Palmeiras, ele não ficou, ele não quis ficar. Ele poderia ter feito parte daquele time da Parmalat, ele não quis ficar. E eu acho que ele tem tudo para dar certo no Corinthians. Começando com essa arrumação que ele vai ter que fazer no vestiário. O Corinthians vai jogar contra o Sport amanhã, certo? O Sport faz uma campanha muito ruim e se perder pode até mandar o treinador embora, o Pepa. O Sport é um time que joga bem e não ganha jogo, porque não chuta no gol. Mas é um time arrumado, sofre um contra-ataque, pimba, acabou o jogo. O jogo com o Palmeiras foi taco a taco. O jogo foi naquele modelo, aquele pênalti esquisito que deram pro Palmeiras no final do jogo. Vocês estão lembrados disso? Um pênalti que não aconteceu. Não teve, entendeu? Depois foi reconhecido, o São né? Paulo também, mesma coisa. Também. A gente fica com a impressão de que o Dorival possa fazer um trabalho bom. Eu fico com essa impressão. Eu também acho. Fico com essa impressão. Vendo os trabalhos e os últimos trabalhos do Dorival, sem levar em ele consideração... Ele já fez trabalho melhor com um time pior, assim, de jogadores. Sim. Ele tem ali jogadores. O time do Corinthians, o pessoal tá Só agora... no Flamengo ele passou acho que 2 ou 3 vezes. No Santos ele passou 2 vezes. No São Paulo acho que passou 2 vezes também. Não, nos 2 certeza. Não sei se não me lembro se teve uma terceira. 2 vezes também. Ele ajudou a salvar o São Paulo um ano de rebaixamento. 2 vezes. E voltou. E aí voltou para ser... Foi campeão no Flamengo. Que a torcida do Flamengo... E eu nem sei porque foi mandado embora, porque o pessoal do Flamengo achou que tinha que jogar mais. Jogar melhor do que os últimos 3 jogos, né? Nos últimos 3 jogos, ele não conseguiu fazer o time jogar bem, né? Nos últimos 3 jogos do Depois campeonato. de ser campeão. E a final... Em cima do cara que o Flamengo contratou depois. E a final do Corinthians contra o Corinthians, poderia ter ganho sem passar dificuldades. Mas assim, qual final é... É fácil. É fácil. É isso. E aí, Elton? Dorival? Eu acho ele criou essa característica mesmo, né? De arrumador de times. Ficou famosa aquela frase do Mano Menezes pro Dorival, né? Falando, meu time estava esculhambado quando ele estava no Internacional. Uhum. Eu sei que você também vai conseguir desesculhambar o Flamengo. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu fazer o time funcionar e ser campeão. Então, acho que ele criou essa característica de ser um cara que organiza equipes. Isso não aconteceu na seleção brasileira. Que, aliás, estava fazendo um exercício de memória. Todos os treinadores em atividade que estão hoje no mercado, que um dia estiveram na seleção brasileira, estão desempregados. Passa a conta aí. De Luxemburgo para cá, tá todo mundo desempregado. Tudo bem, o Ramon Menezes foi ali, o interino e tal, tá na seleção sub-20, mas acho que não entra nessa conta, né? Mas Dorival, Tite... e o Diniz, os 3 últimos aí, estão à disposição e ficam sempre, né, sombras para várias equipes. Eu acho que dos 3, eu acho que o Dorival, pegando os 3 últimos, acho que o Dorival talvez agrade mais os times que demitem treinadores justamente por essa característica, de ser um cara organizador, né, com o que tem em mãos. E eu acho que, eu tô com o Pascoal, acho que o Corinthians tem qualidade para jogar mais, e aí realizar o desejo do Memphis, né, de jogar mais com o Dorival. E é um cara que, por ter passado pelo Flamengo, ter passado pelo São Paulo e pela seleção brasileira, ele acrescentou algo, porque desde o Ceará eu acho que ele tinha perdido, que é suportar pressão. Lidar com grandes torcidas, lidar com grandes pressões, que é o que ele aceitando o cargo, ele encontraria no Corinthians, né? Eu acho que ele também criou essa casca, principalmente, né, por essa passagem relâmpago e de muita pressão na seleção brasileira. Zé, eu vou ter que seguir, mas eu quero te ouvir uma palhinha. Você acha que dá liga?
Eu acho que da Liga. Agora precisa ver como ele vai mudar a forma de pensar dos torcedores corintianos em relação à cultura do Corinthians. Sim. Porque o time do Dorival, os times do Dorival sempre foram times que jogam bem um futebol bonito. O Corinthians nos últimos anos tem passado por dificuldades para fazer um jogo bonito e para fazer o jogo tradicional, que foi nos últimos anos lá com Tite, Carille, Mano Menezes, depois Tite, Carille, que é um time de marcação, saída em velocidade, não oferece muitas oportunidades para os times adversários porque marca muito forte. Mas eu acho que ele é bom treinador. Ele vai ter uma coisa no Corinthians, caso ele realmente de fato assine com o Corinthians, que ele não tinha na seleção, que é o dia a dia. O dia a dia pro Dorival é fundamental. O Pascoal fala uma coisa e é verdade, né? O jogador joga pelo Larjan, pelo dinheiro ou por alguém. Esse alguém, normalmente, quando isso acontece, é por conta do treinador também. Tá. Então, eu acho que a possibilidade de ele poder montar um bom time é grande. Gente, a gente vai falar agora de um assunto que envolve a cobertura que fizemos. Pô, um ajuda o outro e faz. Mas o que aconteceu? Por que o José Martínez faz pênalti idiota? Por que o Ranieri jogou mal esses últimos 2 jogos, mas é um craque de bola e tudo bem? O que está acontecendo? É o Breno Bidon que joga? Quem que é que joga? Então a culpa é só do Donelli. O Donelli não tem o braço que tem o Veloso e que não tem o Hugo. É óbvio, pô. Se tem o Hugo no gol, o Hugo tem muito mais envergadura e tem 2 metros de altura. É óbvio que o Hugo poderia fazer a defesa. Agora é o menino que é culpado. Legal então. Tá tudo certo. O salário de vocês estão atrasado? E aí vem para os 3 treinadores. Qual dos 3 treinadores, para você Veloso, para você Souza, para você Maravilha e para vocês que chupa sangue aí, que fica tudo sentadinho no coiso e pega tudo dos outros, né? E eu fico bravo com isso, mas não fico mais também, porque eu já entendi que a gente aqui é corte para todo mundo, e a gente aqui, é tudo que a gente faz, e tá tudo... a gente tem setorista nos donos da bola, e que tá tudo bem, tá tudo certo, que por sinal tem setorista. O cara edita tudo que nós estamos falando. E, pô, você vai falar uma coisa, você falou uma merda, você falou uma coisa errada, você brincou, o cara já corta nós, já bota pra ele lá, e que tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. E se o Ferreirinha fizer os 10 gols, eu vou vir de tanga aqui mesmo. Nossa. E vou vir com enchimento, irmão. Eu vou vir com enchimento, porque eu não vou passar vergonha. É o assunto mais comentado hoje. Pode dizer pra vocês, eu tô fazendo musculação. Eu sei. Tô fazendo musculação. Quem que você colocaria pra você? Luiz Castro. Rápido e eu certeiro. Também, Luiz Castro. Rápido e mas certeiro. Sem errar o Luiz Castro. Dos 3, se você for olhar um tiro certeiro, eu acho que todos têm risco, né? Treinador a gente sabe como é que é, né? Administrar elenco não é fácil. Mas se fosse uma margem de erro menor, acho que eu iria no Luiz Castro. Mas como acho difícil essa realidade para o Corinthians, o Dorival acredito que seja um ótimo nome também. Souza? Craque, eu iria de Tite, pela história que ele tem no clube, apesar de ter negado algumas vezes. É um cara que a torcida conhece já conhece o trabalho. E outra coisa, ele conhece o Corinthians. Então, na minha opinião, como ele já conhece talvez por isso que ele não vá, né? Por conhecer. Por isso que ele está caindo fora. Por isso que ele está caindo fora. Mas eu iria de Tite. Você iria de Tite. Pra você, Maravilha. Olha, eu acho que o português seria bom, porque... Eu também. Tem que ser, no Corinthians, com esses jogadores que ganham salários altíssimos, tem que ter um cara que tenha muito comando para que o Corinthians possa jogar. E o Dorival é aquele paizão, né? Nós vamos fazer a final, estaremos lá, estaremos aqui. E nesse ambiente que o Corinthians tem hoje, onde você disse muito bem que o Memphis Depay já tinha conversado com o grande Ramon Dias, tá errado aqui, tá errado lá. E quando perdeu, ele falou, agora eu vou colocar no ventilador. Que eu já falei com esse cara 20 vezes, ele não muda o time, por isso que aí ele falou, falta, sabe aquele dedinho para você empurrar o cara? Então, Ramon Dias, que também não tem jogado nada, hein? Eu penso no Luiz Castro. Eu acho que o Luiz Castro é um treinador porreta. Eu acho que ele é enérgico. Eu acho que ele é um treinador taticamente monstruoso daquilo que ele fez. Bom treinador. É um cara que vem e vai fazer aquilo que está na cabeça dele. Essa é a ideia minha. Ele, pelo aquilo que eu sei... Acho que o risco é ele pode abandonar o trabalho como fez no Botafogo. Então. Mas o Dorival Júnior também abandonou no Ceará e foi pro Flamengo. Abandonou o São Paulo para a seleção. Abandonou o São Paulo para a seleção. Não é abandono. Abandono. São Paulo seleção não é. O Tite largou o Corinthians para ir na seleção, o Vanderlei largou o Corinthians para ir na seleção. Todo mundo sai. A seleção é uma outra coisa. Mas tudo bem. Não, mas largou. Largou.
Mas convocou o Rafael depois também, nunca mais convocou. Não é mentira minha? Não. E É mentira minha? Eu tô falando mentira? Ele convocou o Rafael, não convocou? Convocou. Levou de nós depois? Não. Então, se você... Pô, você levou o Pablo Maia, levou depois? Não, né? Então, pra mim, o Tite que tá aí, com a camisa da seleção, com o Richarlison, que o Tottenham ganhou o jogo ontem, tá na semifinal da Copa da UEFA, o Tite, pra mim, ele é o primeiro nome que os caras pensam lá. Até por causa do torcedor. E aquela baboseira, babaquice de um monte de otário que fala assim, olha, porque eu não perdoei ele, porque ele disse 4 vezes. Mas por quem que é? O Corinthians não é do... O Corinthians é da torcida, irmão. O Dorival, então ele só tá ganhando do Dorival, porque o Dorival foram 3. Foram né? 3. E o Tite 4. Tite 4. Estão disputando. Qual o problema? Naquele momento não era pra ir, achou que não deveria ir, tá tudo certo. O Tite hoje seria o nome mais forte em relação ao que acontece aí. Mas, pelas informações que todo mundo tá dando, que a gente já falou, ele talvez não queira assumir essa bronca nesse momento. Ele quer ir pra Europa. Mas ele, o que eu sei... Quer ir pra Europa. O que eu sei é o seguinte, ele já acertou, pelo menos o que eu sei, tá? Ele já acertou com o time da Arábia já, o Tite. Vai, Tite. Vai pra Arábia. Seja feliz na Arábia, Tite. Vai com Deus pra Arábia e que você seja campeão na Arábia lá. Porque pra Europa... pra Europa tu não vai, não. Pra Europa, sinto muito. Você não é técnico pra ir pra time europeu, não. E nem pro Corinthians mais. Fiel é o seguinte. Dorival Júnior. Não vou nem colocar o nome do Tite. Dorival Júnior, Luiz Castro, Diego Milito. Qual desses 3 seria ideal pro Corinthians? Comente aí. E vamos sonhar com José Mourinho? Vamos sonhar com José Mourinho. Vou colocar até a foto do José Mourinho na capa. Pra gente sonhar. Vai que. Comenta, fiel. Representa com like aí. Tamo juntos e vai.